No episódio de hoje vocês vão conhecer Silvandino, que é o organizador do Clube Poliglotas em Belo Horizonte, um projeto super bacana que eu tive o grande prazer de conhecer. Aproveitei muito e continuo aproveitando essa oportunidade de praticar idiomas com outras pessoas. Eu vou fazer várias perguntas aqui relacionadas com o projeto, com a aprendizagem de idiomas, até mesmo sobre inteligência artificial, para que a gente possa trocar ideias aí, como eu sempre falo para vocês. Eu ensino português para estrangeiros e a ideia não é somente aprender português, mas aprender mais que português através de português. Eu acho que isso deve ser aplicado a qualquer idioma que você estiver aprendendo. Muitas pessoas aqui que estão escutando o podcast já falam outros idiomas, já seja português como segundo idioma, terceiro idioma, quarto idioma, não sei, mas esse interesse, essa motivação de aprender mais o idioma e que isso seja um grande fator decisivo assim na sua vida para melhorias, é claro, né? Então eu vou soltar aí a entrevista para que vocês possam ter a oportunidade de escutar Silvandino compartilhando a experiência dele com o Clube Poliglotas, e na descrição do podcast eu vou deixar todos os detalhes para que vocês possam acessar mais informação sobre isso. Então, vamos lá. Bem-vindo aí, Silvandino, ao Felipe Brazuca Podcast. Fico feliz demais que você esteja aqui participando com a gente. E, Silvandino, fala aí pra gente o que é que você faz aqui em BH. Uma breve apresentação sobre você, Silvandino. Vai lá, a voz é sua. Para Primeiro, muito começar a fazer a obrigado, né? sabatina. Começar a fazer a sabatina aqui. Valeu, Vai lá. Felipe. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É De nada. sempre, é- quando a gente está falando daquilo que a gente é apaixonado, né? E eu acho que já há bastante tempo que eu tento fazer só aquilo que eu gosto, mesmo no trabalho, assim, para não ficar sofrendo, né? Dizem que quando você gosta, você nem tem que trabalhar, né? É Então, eu verdade. faço aquilo que eu gosto e as línguas, eu tenho uma paixão especial por isso, né? Um hobby, assim, que eu carrego já há muitos anos, me faz muito bem, eu gosto, é algo que me abre muitas portas, conheço muitas pessoas, principalmente nesse sentido, né? Conhecer Uhum. pessoas, estar interagindo com pessoas de diferentes culturas. E a minha entrada no movimento, como todo mundo, o movimento poliglotas, assim, ou no movimento das línguas, ou no mundo dos idiomas, como aprendiz de inglês, primeiro detestando, né? Tá. Infelizmente, Sim. porque da forma que o inglês é ensinado para nós, a gente não tem muito apego àquilo, né? Na escola, todos nós temos ali, todas as crianças tiveram, os adolescentes, mas é uma forma que você não fala, sobretudo não usa a língua, você é muito repetitivo. Eu até entendo, assim, às vezes eu fico tentando ser solidário com os professores. Imagino que se eu tivesse uma classe de 40 Ah. alunos para poder motivá-los a aprender o idioma, é muito difícil. E ainda tem, obviamente, um país que é o Brasil, que é um país continental. Os países continental, a meu ver, né, há estudos sobre isso, as pessoas tendem principalmente aqui no Ocidente, né, a serem quase que monoglotas, né? Assim, então, nos Estados Sim, Unidos, sim. inglês, espanhol, mas porque eles têm uma convivência muito grande com o espanhol. O Brasil, a gente vive de costas. Os brasileiros, nós brasileiros, às vezes dizemos assim: ah, esse cara mora no país da América Latina, esse cara é um latino. Então, o Aham. brasileiro, muitas vezes, não se coloca como latino. É estranho isso, talvez, É. para a sua comunidade, mas você sabe É que é verdade. assim. É Isso verdade, é é verdade. voltado para o Uhum. colonizador, né? Sim. Assim, infelizmente, né? É. Obviamente. Então, assim, hoje houve um período que havia uma história, quando havia ali a história do livre mercado, o próprio surgimento da, da comunidade de livre comércio aqui das Américas também, né? Que é o Mercosul, e a gente começou a estudar Sim. espanhol ali nos anos 80, aí eu comecei a fazer, comecei a falar. E ao começar a Ah. falar, eu falei, cara, falar é legal, né? Não gosto de Sim, estudar, sim. mas falar é legal. Ouvir música, e aí o inglês também foi rebote, né? E aí eu também fiz aulas, e aí comecei a gostar. E aí, a partir daí, eu entrei no movimento, fui picado pelo mosquito do idioma, né? De falar, de Do... conversa. E a partir de então, e aí Isso foi aí na foi, meados dos 80. foi o ponto de partida para o Clube Para Poliglota eu. em BH. Isso aí Não, foi o ainda que. não. Isso aí é mais a minha aventura mesmo. Ah. O Clube Poliglota, né? A gente começa em 2016, janeiro de 2016, o formato que nós estamos hoje, que é o Aham. encontro semanal, em janeiro de 2016. Antes disso, em 2015, um professor no bairro Alípio de Melo, chama Jimmy Melo, um bom professor também, havia dado aula para mim, para os meus filhos. Ele Uhum. trouxe
Alex Baldwin, esqueci o nome dele. Era um poliglota britânico, trouxe o Richard Finkel aqui em Belo Horizonte e um outro poliglota que agora acho que se não me engano, o Luca Lampariello, aqui em Belo Horizonte, com um Uhum. workshop. São Oh, poliglotas, bacana. então. É, Aí foi conhecido. em 2015. Quando foi em 2016, haviam outras pessoas aqui, a gente se reuniu. Primeiro foi no Parque Municipal de Belo Horizonte, e aí a partir de janeiro de 16 a gente foi transitando pela cidade, ficamos alguns meses ali naquele entorno da Praça da Liberdade, depois nós fomos Uhum. para um café no Cine Belas Artes, ficamos lá até dezembro do ano passado, e desde dezembro do ano passado nós estamos no Mercado Central de Belo Horizonte, a área mais central. E esse movimento ganhou força, Você e existem outros grupos aqui em Belo Horizonte, você ah, sabe, né? tá no mercado central ou no mercado Eu falei novo? Mercado Central, né? Na verdade, do Mercado Novo. Mercado novo, né? Mercado Novo, é. São dois mercados diferentes. Sim. Tá? Os dois são muito bons. Eu gosto É, demais desses dois é, mercados, é muito bom. é verdade. Um é para Ô, cerveja e frutas, e o outro é para é, bebidas e comidas e não, tal, não, que é o não tem Mercado como, Novo, que é um point, é Mercado de verdade. Belo Horizonte. Não tem como entrar e não levar alguma coisa, né? Você sempre entra e quer É, levar tudo, assim. Nossa, imagina os exatamente. estrangeiros, né, Para quem aqui. não conhece, assim, as pessoas falam mercado, né? Porque era um Ah, mercado típico, né, que você encontra nas grandes cidades, mas que transformou-se nos últimos anos, o Mercado Novo, num uhum. mercado gourmet, né? Um local de Sim, sim, bares, sim, sim. restaurantes, Uhum. cafés. Você encontra de tudo, de cachaça, queijo, de comida mexicana, comida japonesa, comida tradicional mineira, bebidas, chopps, Seja, que o pessoal dados, pode enfim, participar desses encontros e também, no mesmo local, interagir, tá ter, por ter ali, né? acesso a tudo É. isso, né? É uma Nós maravilha. estamos lá. Acho Ô, que isso tem a cara do poliglota, ô, nesse Silvandino, como lado. é que funciona os encontros? Tem, assim, uma estrutura definida ou cada reunião tem uma dinâmica diferente? Você falou que era toda semana, né? Qual seria o dia durante a semana e Sim. horário Os encontros atualmente? sim, sim. Os encontros acontecem sempre aos sábados, encontro presencial, sempre aos sábados, de 3 até as 18 horas. Por ali, a galera costuma ficar um pouco mais, às vezes tem o pós-meeting, né? Sim, O sim, sim. after-meeting, que a galera se reúne, vai para o bar, vai para o restaurante, vai ver um Aham. filme. Então, tem o grupo e tem o grupo, grupos dentro dos grupos, né? Eu falo que é o Big Brother, todo mundo junto primeiro, depois os quartos, as pessoas vão se reunindo ali e tal, vão Sim, sim. estabelecendo novas amizades, obviamente novos contatos, então essa aventura, sempre eu sábado. E aí, além do encontro presencial, né, então é um encontro no modo que a gente fala assim, baladinha. O que é isso? Porque Sim. existem três formatos diferentes para um grupo de encontros poliglotas. Um encontro, Uhum. um formato é o que nós temos, que eu explico depois, e os outros dois Uhum. formatos são possibilidade de você ter uma mesa onde as pessoas vão sentar e ficar conversando. E aí um outro é você colocar bandeiras em diferentes mesas e as pessoas já procurarem aquele Ah, sim, espaço sim, para sim. falar alemão, vou ali e tal. A gente já teve esse tipo de encontro também. E hoje encontro é o formato que nós temos, também existem outros grupos. Até no Brasil tem grupo que usa essa tática. A gente adiciona, coloca umas bandeiras na hora que a pessoa, a gente pergunta, olha, que idioma que você gostaria de praticar? Ah, inglês. Eu falo Uhum. português, nativo coloco português primeiro. Aí eu quero praticar francês. Ah, eu também pratico inglês. Vamos colocando as bandeirinhas adesivas e aí as pessoas circulam, né? Circulam por ali, vão conversando e todos são muito bem-vindos, independente do nível. Então, às vezes a pessoa me questiona, ah, mas eu tenho um nível básico de inglês. Então, assim, uma coisa é Ah. você ter um livro aqui na sua frente, né, e ficar aqui estudando e tal, e outra coisa é você no final de semana, numa tarde, ter a oportunidade de dizer aquele básico que você sabe para 20 Hum. pessoas. Olá, como vai? Sim, Né? sim, sim, O que, sim. que você faz? Eu faço o quê? Então você está respondendo, interagindo, tendo esse contato humano. Uhum. E aí você pega. Então, aí daí você vai evoluindo. E geralmente, Silvandino, qual é o tipo de público que costuma participar desses encontros? É mais o quê? Estudantes, são pessoas, são profissionais? Ou acontece Tem também muita de gente mais. pessoas, como é no Nós lugar temos público assim, assim, né? Acontece de gente é, passar por lá também e querer eu acho que participar? o inglês, né? Eu consigo ver assim um pouco esses anos todos, assim, lógico, não tem nenhum estudo sobre isso, né? Mais uma observação mesmo, ali que eu
para minha observação da prática, que eu vejo que muita gente do inglês vem da área da TI, né, da área de Ok. tecnologia da informação, muita gente mesmo. Sim. Muitos meninos também, jogos também é uma forma, né, das pessoas jovens assim pegarem. A galera Ok. mais old school, né, mais velha, então Sim. muita música, né, então francesa, gostava dos clássicos também, a música também é uma forma. E agora a gente, Belo Horizonte não é exatamente uma cidade cosmopolita, você sabe disso, cosmopolitana, né? É uma Sim. cidade mais regional, né? E aí não temos assim, nunca tivemos um grande fluxo de turistas, estrangeiros. Isso tem mudado, né? Porque a cidade hoje Uhum. também tem um polo de tecnologia. A Uhum. gente já vê algumas pessoas para essa área de tecnologia que vem para a cidade, os gringos, né? Os estrangeiros. E como a gente está no mercado hoje, mesmo quando estávamos na Praça da Liberdade, são pontos turísticos da cidade, apesar de que, como eu já disse, a cidade não é exatamente uma cidade turística, é uma cidade mais comercial. Mas as pessoas passam por ali. No mercado, elas transitam. Então, olha, Sim, sim, quem sim. é essa, quem é essa Escuta, né? O galera, pessoal né? falando. É, Que é isso? As né? bandeirinhas lá, né? O que Então, é que tá acontecendo aqui, né? então a gente já ganhou ali o nosso movimento Aham. transeuntes, assim, às vezes gringos. Poxa vida, que legal, né? A Sim, oportunidade que não, tem alguém aqui de fala. aprender o Sim. português. O cara fala, "Pô, quero praticar o português, que legal, eu tenho uma turma aqui que é interessada no idioma. E outra coisa também, se o cara é gringo, né, estrangeiro, quer vir para Belo Horizonte, é uma cidade muito boa, porque o público em geral, nós não temos muitas pessoas que falam inglês ou espanhol. Então, se você veio para cá para aprender português, é muito bom. Você vai É verdade, né? E falar brasileiro gosta de português. conversar muito também, né? Então você vai escutar muito, vai Então, e conversar o muito. mineiro, particularmente, sabe acolher, né? Mineiro é muito acolhedor. Então, a gente já ganhou ali pessoas passando, a gente já ganhou trabalhadores do mercado, Aham. donos de lojas do mercado, que vieram, "Ó, o que vocês estão Uau. fazendo aqui e tal, né? E com Então, a gente frequência, está né? Com sempre. essa. É, E chama a atenção, então né? é Também isso. das pessoas, né? Né? Toda semana, Ô, aqueles 40 malucos ali, você, quem que sabe esse pessoal o tá povo. fazendo aí, né? E conversa, conversa, conversa. E sobre essa questão da variedade de pessoas, né? Tanto de idade também, personalidade. Geração, né? Tipo, gostos também. É, Como é que funciona essa dinâmica de reunir pessoas tão diferentes com esse mesmo propósito de praticar idiomas? Digamos assim, tipo, é, normalmente, sei lá, uma pessoa com seu grupo ali com 20 anos, 25 anos, vai estar com um grupinho mais ou menos ali na mesma faixa é, etária, né? Aí você pode estar num lugar desse com 25 anos, aí tem a galera com 50, com 60, com 40, o cara que veio de outro país, sabe? A pessoa que trabalha com uma coisa totalmente diferente da sua. Como é que você vê esse verdade. processo assim de integração entre o pessoal que participa dessas atividades? É, é muito interessante, né? Eu acho que a gente não teve ainda infantil, mas bem que já tivemos, nesses 10 anos quase, ali, já chegaram Aham. até algumas crianças, pais que trouxeram seus filhos, os meninos Criança. mostram. Eu já vi É, adolescente. as adolescentes, você viu Sim. né, mais vezes, é mais comum de acontecer, e é isso, nós temos pessoas da terceira idade, algumas até, né? Então, Aham. é muito legal essa da paixão pelo idioma, ele como Sim. ferramenta de conexão entre pessoas de diferentes idades, diferentes É lugares, verdade. né, diferentes idades, diferentes tempos. Então, assim, tem Uhum. histórias ali de pessoas, né, que aprenderam o idioma ouvindo rádio de ondas curtas. Esse cara sou Sim, eu, sim, 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 né? sim. Então a gente Eu vou usou, fazer umas perguntas sobre isso né? aí. Isso. Então, assim, de possibilidade de ouvindo, tocando discos de vinil. Tem gente que hoje interage com novas tecnologias, e aí isso é muito legal. E também pessoas com Uhum. interesses completamente diferentes, fora do mundo dos idiomas, das línguas, mas que ali Uhum. estabelecem uma relação né, aberta, uma conversa, por que não uma amizade? Então, isso é muito legal também, esse aspecto. O seu Budino, pulando aqui para outra pergunta sobre essas atividades, né, do Clube Poliglotas. Faz muito tempo, né? Vai completar 10 anos. A gente está gravando aqui esse episódio aqui do podcast em 2025. Vocês começaram em 2016, né? Com as Sei. atividades. Então, é muita constância, muita dedicação, né? E imagino que surgiram muitas dificuldades durante esse processo, né? Para manter essa constância de fazer essas atividades durante todo esse tempo. Então, quais são as principais dificuldades que você teve, ou colaboradores também, pessoas que te ajudam nesse processo, assim, tanto na logística, ou até mais assim, no seu caso, que está mais na frente, né, do projeto, até mesmo emocionalmente falando, porque você, como tem
assiduidade, né, de estar sempre participando aí dessas atividades, cara, todo sábado você tem que estar 100%. Todo É, final de semana você tem que estar ali disposto, com um sorriso na cara, tem que estar animado. Ô, pessoal, como é que tá? Não sei o que e tal. Porque o cara é o organizador, né? O organizador tem que estar, né, é, feliz ali, bem, recebendo o desafio. pessoal. Então, essa questão de logística e essa parte emocional, assim, né? Como é que você. As dificuldades que surgiram durante esse tempo, assim, que você poderia compartilhar com a gente? Começando assim pela última, né, que é a parte logística, né, respondendo por isso. A gente foi achando os lugares e aí foi É. ficando enquanto deu, né? Ah, Nós sim, sim. primeiro era no parque, no Por Parque quê? Municipal, que é um lugar muito bonito na cidade, Sim, no centro da cidade, mas na época ele estava um pouco sujo, um pouco mal cuidado, e aí sim, tem muita gente que não vai naquela zona da cidade, né? Acho que é uma região assim muito sim, central, tudo que não é, né? Então a gente entende, a sim, gente sim. vive numa metrópole Muito que tem todas exposto, né? essas questões de como diria, questões sociais mesmo, né? Então, Sim, sim, sim. desigualdade, e aí, Sim. consequentemente, tem pessoas que estão em situação de rua, ou estão em situação, a gente Aham. entende completamente, então, Sim. aí nós subimos para uma região, Zona Sul, para a Praça da Liberdade, que é uma área mais, digamos assim, né, melhor frequentada no Mais sentido nobre, assim, você de fala. mais policiada, mais nobre da Ok. cidade, que Sim. acontece nos grandes centros, né, isso é normal, infelizmente. Então a gente foi para lá e aí nós ficamos ali e tal, só que muito sol, também interação às vezes não tão adequada, porque havia um show aí nós pensamos, temos que encontrar algum lugar. Ponto com Uhum. café, ficamos lá um tempo, mas aí à medida que o grupo vai crescendo, e aí a gente tem É. aquela galera do café, pô, vocês ficam aqui 3 horas, 2 horas, Sim, 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 sim. né? Não Já é, somos clientes, é já um estão evento já todo tão fim de semana. arrastando as cadeiras e tal, então tem essa Barulho. questão, fazem barulho. Essa é uma questão, assim, e a gente precisava de um lugar que não tivesse muito som ambiente também, você não pode ter, não, tá rolando um Isso. show, um barulho, então aí a gente vai mudando. Então nós estamos no Uhum. mercado hoje, muito legal, o espaço muito legal, tem uma música deles lá, mas a gente também fala alto, então rola, né? A música é Aham. baixinha, assim, que eles colocam, Sim, mas se sim. tiver um show ali, por exemplo, aí já não rola, né? O É. ideal é que, eu imagino, se nós tivéssemos um lugar específico para nós, um ginásio de uma escola, um lugar que nós pudéssemos, né, mudar esses formatos, diferentes formatos de idioma, tentar, seria ideal, mas a gente está sempre usando o espaço Uhum. que nos é oferecido, né, e nos adequando àquela situação. Então, se essa é a circunstância, temos que ficar sentado aqui vamos fazer o encontro dessa forma. Ó, se é uma possibilidade, como lá no mercado, que a gente pode ficar de pé e circular, vamos fazer nesse formato. A gente vai se adequando. Bom. Em relação a aquilo que eu disse no início, né, volto a repetir, quando você faz aquilo que você gosta, então é um hobby que eu tenho. Então, no começo do Poliglotas, por exemplo, né, é muito importante salientar isso, havia outros colegas de todos que começaram comigo, né, nós éramos ali 4, 5, 6 pessoas, e aí sempre tentando agregar, chamando as pessoas para tentarem nos ajudar. Às vezes eles não vinham, e eu estava lá sempre. Então, fui o cara que levei o papel, que para colocar o nome das pessoas no primeiro encontro, levei um alfinetezinho para eles colocar o nome, para a gente se Sim, sim, identificar. sim. E aí eles foram, pô, esse cara, né, foram me delegando e eu fui assumindo porque é algo que eu gosto. No começo, Uhum. inclusive, eu contei com a minha família, que eu levava minhas filhas, e aí elas levavam os namorados, esposa aí, elas iam também, para poder dar volume. Nossa, É uma é. questão, você tem que persistir. Sim, claro, claro. Tá Tudo é entendendo? válido. Então, algumas É. vezes, assim, né? Ah, rapaz, poxa vida, mas vamos lá, me ajuda aí, Sim, pessoal. E vamos elas lá, dá uma força sabendo do lá, meu né? entusiasmo e tal, né? Com isso, Sim, eles sim. iam, a gente foi para ter volume, porque senão não tinha. Então, assim, foi preciso uma persistência grande até que a gente Uhum. conseguisse. Eu acho que hoje, se, né, eu acho, não tenho certeza, o grupo consegue sozinho. Eu vou porque eu gosto mesmo, né? Sim, Já funciona no automático. Tem muita gente, né, colaborando sim. e a gente consegue tocar. Mas naquele começo ali, os 6 primeiros meses, período do ano, teve um período pós-pandemia também, que a gente parou, né? Nós ficamos todos os sábados, tivemos encontro todos os sábados, de janeiro de 2026 até a pandemia. Todos os sábados, Natal, Carnaval, Ano Novo, De 2016, desde que né? vocês começaram. Sim, Desde 16 até a pandemia, sim, sim, sim. entendeu? Então, assim, Eu ia até todos os perguntar sábados. isso, sobre a pandemia, Silvandino, já que você mencionou aí, é que já a próxima pergunta é sobre isso da pandemia. Ah,
como é que foi essa mudança antes da pandemia, durante, porque imagino que você vai por esse caminho aí, né? De É, antes da pandemia, né? Que vocês e tinham uma depois. frequência, passou um tempo da pandemia e quando voltou? A gente, obviamente, teve que mudar para o online e nós tivemos a oportunidade de ter novos amigos. Estava dizendo que a gente tem o encontro que permaneceu, né, que é fruto daquele processo da pandemia, digamos assim. Uhum. É, quem é responsável é o Alberto, que também está em Belo Horizonte, também é um dos organizadores aqui, mas ele não está sempre no presencial. Mas todos os Uhum. domingos ele abre a sala, que é o rapaz do Peru. O outro cara que está sempre abrindo a sala ou colaborando como anfitrião é o 15, que está nos Estados Unidos, morava em Belo Horizonte antes da pandemia, está lá. A gente tem o Mihai, que é da terra de Conde Drácula, da Conde Romênia, Drácula. Ah, ok. né? Então, aí a gente tem uma galera da África, tem pessoas da América do Sul, então é um encontro que são amigos que nós fizemos, né? Que continuam conosco até hoje no formato online. Então, durante a pandemia, a gente foi para esse formato online. E aí a questão foi, quando nós retornamos para o presencial, primeiro, um pouco de receio, né? As pessoas não queriam se aglomerar, então Uhum. Sim, usar sim, sim. máscara é legal, mas usar máscara para conversar é horrível. E E para falar outro idioma? Ah. exatamente, porque, né, o canal, você perde a boca, você perde o gesto, É, né, é, as expressões, é então, que às verdade. vezes não salva, né? Aí você faz o gesto, o sujeito deduz, e falando outro, um idioma estrangeiro, isso é muito importante. Sim, é E verdade. aí, você tudo isso, então a gente voltou, teve essa questão, e aí, de novo, foi preciso persistir, né? Uhum. Porque muitas vezes, de novo, eu encarei assim com uma certa naturalidade, porque eu já havia vivido, eu acho que se eu não estivesse junto lá quando começou, nós não teríamos um encontro agora. Porque Sim. muitas vezes, depois da pandemia, galera, estou aqui tomando um café, ninguém vai vir, não. Então, assim, Nossa, imagino, cara. É, encontramos no café, e aí foram algumas semanas ali, eu diria até os primeiros meses sim. disso, porque é isso, o nosso grupo. Nosso grupo talvez tenha, sei lá, 1.000 pessoas, né? Uhum. No Instagram, nas redes sociais, no Sim. Meetup, que a gente usou muito, a gente não está usando Uhum. mais a plataforma de divulgação, mesmo no Aham. Facebook, a gente tem muitas pessoas, mas todas as vezes que você vai ao encontro, você vê pessoas diferentes, porque elas Sim. alternam. Só que Sim, nós sim, sim. precisamos ter pessoas que fiquem sempre por aqui, É. né? Os frequentes, né? The regulars. Hosters, né? Porque o cara tem as outras coisas dele, de vez em quando, não tem o sábado, não tem o que fazer, vou no Poliglots, mas o Poliglots tem que estar É. lá para ele, né? Sim, Então a sim, gente sim. É tem verdade. É. que manter. E sobre essa dedicação tão notável, né, Silvandino, que você tem com esse projeto, é admirável ver isso aí. Eu não conheço, assim, outro projeto de idiomas, né? Imagino que deve ter por aí, assim, mas não é comum você encontrar um projeto de idiomas que uma pessoa esteja liderando aquilo ali por tanto tempo e de forma tão fixa, né? Fazendo isso assim e com tanto amor, né? Então, eu penso, né, assim, esses encontros que são grátis, né? São todos encontros grátis, né? Qual é o fator principal da sua motivação? Eu já sei que você gosta muito, assim, de fazer o que você faz, mas o que é, assim, o ponto-chave que eu faço isso grátis porque... O que é que faz? Eu sei Não, que você gosta, mas o que é que faz você gostar disso, entendeu? O que é que faz você ter esse amor por isso? Esse projeto, né? De você, né? é uma coisa que às vezes eu me pergunto também. Minha mulher fala, não sei qual religião. O pessoal Talvez pergunta, seja. mas tem que pagar e é grátis? Como assim? E não tem que pagar nada, e não tem que pagar. Eu gosto do trabalho voluntário, assim, eu faço, inclusive, meu trabalho também, eu sou psicólogo, exerço também psicologia, e Aham. trabalho voluntário com projetos já tem alguns anos. Trabalho voluntário, geralmente o colega fala, ó, você trabalha o tempo, não deu, vaza. Né? Mas eu faço, e esse Ah, projeto é sim. prova disso, né? 10 anos também. Uhum. Então, o que que me motiva muito? Assim, essa semana eu tive a oportunidade de conversar em francês com uma francesa. No Uhum. começo, notas, eu falava inglês e espanhol, quando a gente começou. Uhum. O espanhol estava Uhum. mais afinado, mas o inglês estava muito enferrujado, porque eu tinha aprendido lá na década de 80, com as tecnologias que nós tínhamos na ocasião, fiz alguns Aham. semestres, mas estava enferrujado. Então, assim, para falar eu tinha muita dificuldade, tinha alguma dificuldade. Então, desenvolvi muito, né? Mas aí depois,
as pessoas chegavam, alguém fala francês? Tem Não, não tem. Né? Como muitas vezes era eu mais um ou outro, aí, à medida que os poliglotas foram chegando, foi ajudando, mas no começo não havia. Eu queria falar francês. Sim. Falei, pô, preciso aprender italiano, pelo menos. Aí falei, vou aprender italiano porque é mais próximo. Aliás, foi um erro, tá? Porque é mais Aham. próximo do português, do espanhol, que eu já Enrola falo, mais. mas aí mistura mais, enfim. É. Aí aprendi italiano, basicamente, e o francês também eu consigo fazer isso. Então, assim, aí essa semana, estava dizendo, estava conversando com a francesa, você gostaria de fazer um curso? Eu tenho um curso e tal, mas eu não tenho esse objetivo de fazer um curso. O que eu queria era isso Uhum. mesmo, ter a oportunidade de chegar alguém, saudar, dizer Sim, o básico, né? Segurar uma sim, conversa, é que eu sim, possa ligar para ela, olha, aquele cara ali é nativo, aquele ali tem um interesse profundo nesse idioma, um conhecimento profundo, pode te ajudar se você está buscando ajuda, né? Então faz mais sentido você conversar com ele. Ou se você é um sim, estrangeiro, é nativo, aquele pessoa tem uma possibilidade. Então, você vê que eu fico lá muito, mas às vezes eu não fico numa roda só, porque o meu sim, objetivo é esse. Então, assim, os outros, né? Tenho alguns outros idiomas na gaveta, assim, que eu tenho que tirar, que eu estou tentando aprender, mas com esse objetivo, assim, eu acho que essa é a minha motivação, assim, a relação ganha-ganha, né? sim. Eu dou meu tempo, faço essa prática, tenho a oportunidade de fazer esse network, essa rede, né? Uhum. Não é um trabalho, mas de fazer Sim. rede, de conhecer Sim, sim, pessoas. sim. Socializar, conhecer pessoas é muito importante. E já É. aconteceram algumas coisas, assim, já aconteceu de pessoas casarem, né? Nossa. né? Imagina, os Amizades, idiomas. É, pessoas, mas é isso mesmo. é legal. Não, não tem lugar, né, para essas coisas acontecerem, né? Se você conhece pessoas, e não é que, que. Mas, questão de trabalho, às vezes a pessoa tem uma oportunidade de trabalho, estava procurando, aquele cara estava procurando um Isso. empregado, né, um empregador procurou aquele Cara, cara, aí, olha, amigo, tem uma escola, pô, que trabalha com idioma, aquela escola, então isso é muito legal, né? Isso é bacana eu de já tive a ver. oportunidade de participar várias vezes, desde que eu cheguei aqui em Belo Horizonte, né? Faz 6 meses que eu estou por aqui, já participei várias vezes, já tive várias vezes nas atividades, sempre com uma ótima atitude nessas atividades que vale muito a pena o pessoal ir, recomendo demais. E já seja uma recomendação de, sei lá, filme, livro, uma conversa bacana que você tem com alguém, sabe? Tipo, alguém falando sobre um destino que desperta teu interesse, recomendações na cidade mesmo. Já foi no restaurante tal, não sei o que. Eu soube sobre esse restaurante aqui na reunião lá do Poliglotas, né? A gente tava conversando, não sei o que. Depois da atividade, vão para um lugar, pode escolher um restaurante no próprio Mercado Novo, né? Ou em qualquer outro lugar da cidade também, para continuar conversando e tal. E eu acho muito interessante. Uma coisa também que eu acho muito interessante, cara, nessas reuniões, é ver a quantidade de brasileiros falando inglês entre brasileiros, sem apelar para o português. Sabe, porque muitas vezes não é tão comum você ver um brasileiro falando com o brasileiro em outro idioma. Sabe, que ele seja Uhum. português. Porque, você fala português? Claro, o propósito da atividade é esse, de você falar inglês. Mas isso impressiona muito, tá? A galera manter o foco em conversar em inglês. Eu vejo a galera muito focada em manter o inglês. Não é aquela coisa, qualquer deslize eu vou puxar para português. Por isso, né, às vezes o cara pergunta, como eu digo isso, aí o outro tenta responder, o É, máximo ali, já é, fala, né? é, Mas, pô, é. né, como é que você fala isso aqui? Às vezes tem um nativo, como é Sim. que você diria essa expressão, né? Então, isso é Uhum. muito legal. E é isso, porque eu estava dizendo, acho que eu falei em algum momento aqui, país continental, assim, se nós que moramos em Belo Horizonte, nascemos aqui, Uhum. né? Eu nunca fui ao estrangeiro, né? Nunca Uhum. viajei. Muitas pessoas não viajaram, mesmo aquelas que viajaram, foi a um país e voltou, foi a dois. Não temos um nômade, né? Ninguém, Sim, o grupo é. E tudo bem que se você tem essa oportunidade, fantástico, mas muitos não têm essa oportunidade. Se sim. você não tem essa oportunidade, numa cidade como Belo Horizonte, você passa a sua vida inteira sem necessidade de falar o inglês. E tudo bem, porque é um Ah, país grande, todo mundo fala português, né? Nós temos outras línguas, mas são menores, talvez em outras regiões do país, né? Talvez no sul, muito mais ao sul, ali na fronteira, para você falar o sim, espanhol, o guarani, sim. no norte, línguas, né? Daquela região também, Ah, mas você pô, então se você fala português, então as pessoas não é algo dessa motivação mesmo, né? De querer aprender, de querer interagir com pessoas. Então e aí é fantástico isso mesmo, assim, de chegar lá e praticar.
se o inglês é essa coisa, né? O espanhol, então, tem uma questão que às vezes você diz assim, você, né, que dá aula de português, muito do seu público, que eu sei, são de irmãos aqui da América do Sul. Sim. O brasileiro muitas vezes fala, pô, aprender espanhol? Espanhol é só sotaque. É só falar com um sotaquezinho que entende. Oh, fiz a prova do DEL e tal, tenho o diploma do DEL. Para quê? Espanhol, Ah, né? Vai estudar, né? Quando você vai sim. estudar, quando não entendi o que ele falou, né? Não entendi o que eu. E aí vamos falar, o jogador de futebol, o treinador, né, do Atlético Mineiro hoje é o Jorge Sampaoli, né? Que é um argentino. Ou tem jogadores, hoje tem jogadores diversos e treinadores Hum, do futebol. Falo de futebol porque é o esporte mais popular, né? Diversos que falam espanhol e nós não os entendemos. Quando o sujeito começa a melhorar, existem alguns deles que falam bem, né, que falam, eu gosto de ouvir entrevistas que falam bem o português, aí as pessoas acham que aquilo é espanhol. E elas acham que sim. não, eu consigo ouvir aquele cara, mas ele tá se esforçando para você aprender a língua, sabe? É Ele verdade, é está falando verdade. sotaque, mas ele está falando português com sotaque. E aí o Sim. brasileiro, muitas vezes, o espanhol é o português com sotaque, aí não estuda, né? Então tem essa questão. Então você ter esse movimento, de ter a oportunidade de praticar, de falar, é muito legal. E falando nessa oportunidade, né, de você falar, falando do Clube Poliglotas, como começou, né, pequenininho ali, foi crescendo e tal, tem uma coisa, um projeto também organizado aqui em BH, que eu conheci quando eu cheguei aqui, que é o Y-Línguas, né? Então, se for, você poderia explicar para a gente o que é o Y-Línguas? Sim, sim. O iLínguas, ele é baseado no Mundo Língua, que acontece no Rio de Janeiro. E o Poliglotas também, né? Ele já que é também o Poliglotas, que é o Polyglot Club, que Uhum. veio de Europa, né? E aqui em Belo Horizonte, além do Poliglotas, nós temos, é importante explicar, a gente tem outros grupos, né, mesmo contemporâneos, outros que surgiram talvez anteriormente, anterior ao nosso, o English Meeting, encontros de inglês, né, que Sim, é estavam muito bom também. pessoas falam inglês. Então, no começo do grupo era, eu dizia assim, tinha muito mais pessoas que falavam inglês. Hoje, em Poliglotas, temos outras pessoas que falam outros Uhum. idiomas. Legal. Mas o English Meeting já é um pouquinho antes ali de 2016, talvez 15, 14, mas Ah, não muito também. E depois disso ainda tem o do Chiacchiere, que é do italiano, boa. francofone, do espanhol, do francês, obviamente, o encontro espanhol, Libras, Esperanto, alemão, diferentes idiomas contam com Ah, grupos. E de junho de 23, a gente pensou assim, e aí um grupo, os organizadores desses encontros, por que não organizar um evento em conjunto? Né? E aí surgiu a sim. ideia, como é que chamar e tal, Why Línguas. Aí a gente nem Ah, criou uma rede social para ele, a gente não uhum. tem, porque a gente não quer que as pessoas deixem os grupos e vão, né, ou se direcionem para esse grupo. Não, a gente quer que as pessoas continuem frequentando os seus grupos e a cada 3 meses organizam um encontrão, geralmente uma Boa. tarde num local maior. Nós já tivemos quase 250 pessoas registradas, Uhum. porque a gente pede aí algum desconto para casa que nos recebe e tal, e aí a gente distribui Sim. umas pulseiras, né, para a gente, sabe, para a pessoa ter direito a acesso à promoção, mas para também que nós possamos contar às pessoas. Né? Qual que é a Claro, claro, importância? cara. Dizer mesmo, olha, nós conseguimos um evento de línguas gratuito, onde você teve pessoas conversando em diversos Uhum. idiomas, 40 pessoas estiveram presentes. Né? Então, isso é muito legal. Cidades como Belo Horizonte, que tal, não é exatamente uma cidade cosmopolita, como eu disse, mas acontecem muitos eventos. Então, um evento de 200 pessoas, uma cidade parece pequena, mas é muita coisa, é difícil de É muita organizar. gente, cara. 200 pessoas é muita gente. 40, em torno de 40 pessoas semanais, já é difícil. Imagina Sim, organizar um outro evento desse, né? sim, 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 Então, sim, dá trabalho. mantendo que a gente possa divulgar mais, que as pessoas conheçam o movimento e conheçam as diferentes oportunidades, porque se eu estou aprendendo inglês, eu posso praticar. Dentro de Belo Horizonte hoje, em inglês você tem, às vezes, 3, 4 oportunidades por semana. Você vai no Poliglotas, no sábado, na segunda, Sim. no domingo tem
online. Online, sim. Na terça-feira tem o presencial do English Meeting. Ah, mas eu gosto do francês. Tem francês na quarta-feira, Muitas uma quarta, oportunidades, né? outra não. Eu acho que agora eles estão fazendo até, vai ter uma sequência de várias quartas-feiras que vai rolar. Tem o pessoal do alemão, também se reúne a cada mês, pelo menos, uma ou duas vezes ao mês, o Sim, espanhol também. Então, e você tem diferentes oportunidades de praticar, né? Os idiomas aqui. Isso é muito legal. O iLínguas é um sucesso, assim, eu acho que é sucesso, porque a gente, sim. inclusive, a gente fez um em Ouro Preto. Nós Uhum. fomos foi uma galera, foram umas 40 pessoas daqui de Belo Horizonte, tinha uns locais lá, mas é isso. Não é fácil se você quiser fazer um encontro ali, uma cidade. Ouro Preto tem Sim, essa cara, você é uma cidade mais internacional de Minas, onde tem sim, mais pessoas. Mas se não sim, bem tiver um turístico. espaço ali para poder pegar e segurar o boi pelo chifre, né? Como nós Sim, sim, dizemos, sim, falar das expressões aí nas suas aulas, se não tiver alguém sim. para segurar, por enquanto não vai rolar, mas é uma cidade que se eu estivesse ali, eu ficaria Faria, né? muito tranquilo Tranquilamente. como E isso já dá para falando nisso, fazer. né, de cidades que, porque tem pessoas que querem participar e não, aqui na minha cidade não tem esses encontros de poliglotas, né, não tem onde praticar. Eu me sinto muito sozinho aqui aprendendo idiomas na internet e não tenho com quem falar. Então, tendo sua experiência com isso, né, qual seria uma recomendação que você daria para as pessoas que estão em cidades que ainda não têm um projeto como esse? Excelente pergunta. Eu acho que a pessoa, primeiro, não deve se intimidar. Né? Tem uma colega que está fazendo um movimento desse na cidade de Piuí, aqui em Minas Gerais, cidade pequena. Ela está uma biblioteca local, se reúnem, tem, às vezes ela manda foto, 8, 10 pessoas, né? E a Oh, gente boa. juntar ela, né? Juntarmos um É, grupo aqui, ela sim, falou que sim, vai nos sim. receber no domingo, porque aí durante a semana a gente não pode ir, no final de semana a biblioteca Sim. não abre, mas vamos fazer, Aham. né? É preciso que haja um ou dois entusiastas. Então, se você está afim de Sim. fazer, entra em contato com a gente, pode mandar uma mensagem para o Clube Poliglota, que eu vou te direcionar para o Clube Poliglota Brasil, que aí a gente tem a galera lá, o grupo, com diversos grupos em outros locais do Brasil, então várias cidades têm esse encontro, e aí tem os Aham. grupos de WhatsApp desses organizadores que vão te dar todas as dicas, explicar para a pessoa o que tem que fazer, fazer Aham. sugestões, né? Falar dos diferentes tipos de grupos que podem acontecer e meter a cara. Sim, você precisa insistir, é preciso insistir, porque no mínimo inglês ali, são cidade média, grande, vai ter, porque tem escolas de inglês, né? As Uhum. pessoas vão na escola de inglês. Bom, legal, a gente não está concorrendo com elas, muito pelo contrário, a gente está criando espaço para que faça sentido que a pessoa vá para a escola. Então, aqueles Sim. que têm, né, gostam e precisam de um professor, e há pessoas que precisam de um professor. Você é professor de idiomas, Não. ainda bem, né, que tem, né, tem a sua clientela. E aí a gente não quer disputar espaço com ele, a gente quer criar oportunidade para que faça sentido, cara. Pô, eu queria, né, se uma cidade aí média, que tem uma praça bacana, Sim. que dá para movimento. Tem um grupo de pessoas que se reúnem ali, pô, mas tem aquela escola. Então, vou lá naquela Vamos escola para chamar a aprender com galera. aquelas pessoas, por que não? Né? Não, é uma Ou boa. Não, é então, uma boa. depois, se eu quiser aprofundar, eu vou para a escola, eu estou fazendo uma relação. Também, também. E olhando para o futuro, assim, Silvandino, qual é o ideal, o projeto, o que você espera do Clube Poliglota até 2030? Vamos colocar aí, tipo, 5 anos. Tipo, qual é a sua visão? Cara, Eu vejo o Clube Poliglota em 5 anos a gente vai estar fazendo. a gente tem que entender que a gente vai viver uma nova era, né? Eu acho que a gente está vivendo um processo em que não tem retorno. A inteligência artificial ela está cada dia mais presente na nossa vida, né? E Uhum, eu que estudei idioma com rádio de ondas curtas, e ficava uhum. escutando, esperava de madrugada porque tinha menos ondas, aí era possível ligar um rádio, conseguir captar Melhor. rádio da Espanha, né? Tal, pegar as rádios da BBC. Ali, e parece muito distante, mas não é. Não estou falando de 1950, não, tal, É. não. Tô falando agora, 80, 90, depois fita cassete, CD, né? Então as Uhum. coisas, o mundo mudou um giro muito rápido, e cada vez mais rápido.
A gente lembra que quando surgiu o tradutor do Google mesmo, a tradução era péssima, né? É, Hoje em dia, no WhatsApp ali, você só manda uma mensagem com erro de português se você quiser, né? é, Porque você pode corrigir a pontuação, os detalhes, escolher o idioma, né? Você vai ler um livro online, você clica na palavra e aí já aparece todas as traduções. Você pode ter a opção de copiar, pesquisar, né? Que ao clicar na palavra você já tem definição. tudo, né? Definições e tudo. E antes você tinha que ter um dicionário, né? Tem belos dicionários aqui, tem um dicionário Nossa. muito bonito. E estão pegando poeira, você não vai ter tempo para ler, né? Tem muitos livros, inclusive, eu acho que eu lia, não é que a gente lê menos, é porque a gente lê em formato mais rápido, mais digital, que permite essas Sim, coisas, né? Por transitar, então não é fácil sim, sim. ainda. A gente que é dinossauro, às vezes mesmo a gente não consegue ler livros. Eu acho que ela vai ficar cada vez melhor, a tecnologia vai ficar cada vez melhor, mais pessoas vão querer aprender idioma por paixão, porque você não vai precisar, a meu ver, Uhum. de aprender. Se você não quiser aprender, você vai falar em português e ele vai responder. Já existe esse tipo de tecnologia, na verdade, vai ficar cada vez melhor. A minha voz em russo é possível fazer isso, a minha voz em chinês é possível fazer isso, né? Usando a própria voz da pessoa. Então, aprender o idioma vai ser cada vez mais isso, a meu ver. Você querer conhecer outras culturas vai fazer sentido. Você saber como as pessoas funcionam para fazer sentido. Não só pelo som, mas para entender como é que elas comem, por que elas comem, de onde elas começaram a comer. Isso é muito legal. Sim, sim, Parece sim, sim. quando começou isso, quem colonizou, quem começou, quem trouxe, quem levou, para onde foi isso. Eu acho que o idioma vai ser mais nesse sentido, porque simplesmente para o ato de falar, fazer negócios, a tecnologia vai dar conta disso. Mas Sobre é essas ferramentas, né, disponíveis hoje em dia para a gente aprender idiomas, né? Inteligência artificial, todas essas facilidades, né? Existem muitas coisas para ajudar, mas ainda tem muita gente que não consegue aprender idioma. O que é que está faltando? porque assim, eu estava dizendo que, lógico, eu aprendi no momento que você já tinha rádio, né? Mas o Uhum, poliglotismo é algo muito mais antigo, né? uhum, Sempre houveram as pessoas que aprendiam idiomas. Então, tem sim, um pouco, talvez, de paixão dessa coisa, tem alguma facilidade, como tem algumas pessoas que têm facilidade para música. sim. Lógico que existe. O cara que consegue escutar uma música, eu adoraria tocar, tem um violão ali me esperando. Eu não vendo porque o violão é como um livro, assim, eu acho que os livros esperam. Tem muitos livros que eu não li, mas eles vão esperar. Um dia eu vou ter tempo para eles, eu espero. Mas a questão é, sobretudo disso, alguém tem um talento para algumas coisas, mas os demais trabalham muito. Mesmo aqueles que têm talento, fazem muito, né? Digamos que eu infelizmente, não tenho esse gift, né? Esse talento nato para idiomas. Eu preciso estudar muito para aprender. Eu preciso rever muito. Uhum, Eu releio, e leio, releio, e sim, sim, escrevo. sim. Tudo que eu posso. Hoje tem mais tecnologia, mas eu escrevo muito, eu leio muito. Então, assim, aquilo que eu gosto, se eu estou aprendendo nadar, eu vou procurar vídeos em francês que falem de técnicas de natação, né? Se eu Ok, estou sim, sim, aprendendo sim. esportiva, eu vou procurar os pesquisadores que pesquisaram aquilo, né? Se eu estou Uhum. estudando a relação treinador-atleta, da minha área, eu vou procurar os professores que escreveram daquilo, vou ver, pode procurar, e é isso que é legal hoje. Se antes você pegava um texto científico, né? Se você independente da área que você estuda, se você pegava um texto científico, aí você ia na biblioteca, pegava um livro, ou então você lia uma revista com um artigo daquele professor, uma fotinha dele, uma fotozinha dele ali no máximo. Agora, hoje não, o professor Zé das Couve, peraí. Olha aqui, ele falou no podcast do Felipe, o que, que ele falou, o que, que ele pensa, né? Qual que é o hobby dele? O cara faz, ele gosta de música, música. Ele está falando, então você interage, você tem muito mais Sim. possibilidade de aprender se você usar a tecnologia. Não vai te ensinar, por isso que eu estou dizendo que muitas pessoas que são preguiçosas, elas não vão Uhum. estudar. Não, porque eles Ou, falam, não ou, ou, precisa. ou preguiçosa para certas coisas, né? Às vezes acontece de ser muito dedicada para outras coisas e não encontrar a motivação certa para o idioma, talvez. A gente tem que entender, cara, eu não quero me dedicar tempo para isso. Então você vai ter uma ferramenta que vai É, falar para você. Agora, é.
O grande, porque a inteligência artificial, a relação humana, disso que nós estamos falando, de fazer algo com paixão, de ser solidário, de conhecer Sim. uma pessoa, de alguém te indicar um bom café, quero um café, não queria não, cara, na verdade eu queria um café de R$ 5, aquele Hum. café tomar no copo de vidro, não quero na Ah, xícara, Copa Americana. copo americano que nós chamamos aqui em Belo O Horizonte, pingado. ou copo Lagoinha, copo americano para eles e para nós o copo Lagoinha. Vou te dar um copo, vamos lá tomar um café ali, comer um pão de queijo, simples. E aí? Bom, Eu acho que essas coisas a, a tecnologia não vai te dar. E aí é uma é. questão que, como psicólogo, assim, eu tenho trabalhado com essa geração. Né? Então, eu atendo em clínica social, onde eu atendo de 0 a 90. Né? De 0 a 90, porque a mãe está grávida, o moleque já É. tá lá. Já começa a influenciar na criança também. Ela está com as questões emocionais dela, e é obviamente que está Sim, 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 afetando. sim, sim. E essa nova geração, 12, 15, 13, eles já nasceram com o celular na mão. É Entendeu? verdade. Eles têm muita informação, não conseguem processar. Essa, a meu ver, assim, o que eu percebo, no geral, tem muitos livros assim, excelentes. Não sou desses que falam assim, ah, porque a geração. Não. Cara, essa galera vai longe, assim, entendeu? Ela vai longe, Uhum. ela só não sabe ainda que ela vai longe, sabe? Ela precisa, Sim. porque ele não tem, muitas vezes, essa habilidade que nós temos. Pô, segura esse encontro. Eles não têm, porque falta essa coisa humana. E o idioma pode ser essa Interação. janela para ele, né? E aí, muitas vezes, eles aprendem ali, jogando videogame e tal. Tá falando, estudo inglês, e aí, curiosamente, essa semana, outro dia, eu estava conversando com um sujeito, com um garoto com 14 anos, ele é horroroso na escola, está em recuperação Ah. em inglês. Mas aí eu comecei a brincar com ele, jogar videogame, e ele entende, cara, sabe? A gente falando do que Ou ele seja, é joga, uma pessoa ligada, é atenta para outras coisas, né? exatamente, né? Eu jogo CS, né? Eles É. interagem, e ele entende o que o cara fala. Ele não gosta de estudar verbo to be, eu também não gostava, é chato para É verdade. muito. É muito chato, né? Então, é questão de saber usar as tecnologias, e talvez, eu acho que esse talvez seja o grande desafio do educador, né? Você como Hum. professor, trazer essa galera para você e você ir lá no mundo dele. E aí entender que você vai ter que entrar por lá. Entrar por aqui, pelo Pelo analógico, pelo livro. livro, então, livro, né, porque é um áudio, mas entrar pelo livro, talvez você não consiga chegar, trazê-lo para o livro, mas você pode ir lá no jogo que ele está jogando, e falando isso de uma forma simbólica, né? Vá até o jogo e traga-o, entre até lá. E aí você que precisa entrar no mundo dele. Então, eu acho que é isso. Assim, nós, que somos veteranos, nós é que temos que entender essa galera. Querer que eles nos Hum. entendam, não vou conseguir, não, galera. Assim, como assim você viveu numa era que não tinha telefone? Não dá. Você aprendia com rádio, você estava esperando o sinal chegar. Nossa Senhora, como Pô, assim? tem Você tinha. internet, cara? É, Como você assim? lembra assim das vezes que você fala assim, você conhece alguém que sabe sobre tal coisa? Se você conhecer alguém, pergunta, depois você me diz, você me conta. Que não tinha como você consumir esse tipo de informação. Seria assim, se você conhecer alguém que faz isso, pergunta para mim. Aí lembra da resposta e fala para mim. Nossa Senhora, É, era impressionante. é. Ô, Silvadino, qual seria assim, uma mensagem motivadora que você poderia deixar para as pessoas que estão escutando a gente aqui agora? Para pessoas que querem participar dessas atividades, mas sente aquele receio de chegar sem conhecer ninguém, sabe? Tipo, primeiro, é chegar para praticar o idioma que eu estou aprendendo, e outra coisa, num lugar que eu não conheço ninguém, e às vezes numa cidade nem que é a sua cidade que você mora. Sabe que, tipo, é uma coisa em cima da outra que faz a pessoa ficar assim, daquela ansiedade ali, caramba, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou? Não, eu tô esperando um amigo para ir comigo, uma amiga, não, eu não vou sozinho, não sei o quê. Qual seria uma mensagem motivadora que você poderia deixar pra galera, assim, pra animar o pessoal? É bem interessante isso, né? A gente está falando exatamente, lógico, tem pessoas, mas né, da geração anterior também, mas sobretudo dessa geração que está muito na tecnologia, talvez eles tenham mais dificuldade do que a média. Eu estou presumindo, né? Fazendo assim talvez, possivelmente eles tenham, e aí eu estou falando de uma forma de observação, não tem dados para isso, né? Seria interessante pesquisar isso, para fazer Uhum. essa interação. Então, assim, vou dizer para eles que no nosso grupo a gente tem algumas pessoas que vão com o colar do autismo, né? Aham.
no Brasil, não sei se isso é internacional, mas tem aquele que identifica, você já deve ter visto, ali, a gente tem algumas pessoas, tem um menino que usa, tem uma outra moça também, tem um outro rapaz que da semana passada que fala 6 idiomas, que Nossa. chegou no grupo e tal, e ele acabou de ser diagnosticado com autismo, então, ou seja, uma Uhum. pessoa já tem uma dificuldade em função da sua condição de Sim. relacionar-se, e ele conseguiu, né, nesse foco ali, encontrar pessoas abertas para conversar com ele, Boa. né? Se é isso que você gosta, se você gosta do idioma e vê isso como uma possibilidade de continuar, de se desenvolver e ajudar outros a se desenvolver, porque é sempre uma troca, né? A conversa é sempre uma troca. Aquilo que você falou ali, vai lá e vê aquilo, depois ele fala, né? E aí talvez Uhum. falte, porque eu já dou um Google ali e o Google já me dá a resposta. Mas a vantagem de você aprender um idioma é que talvez você possa aprender outros navegadores. E quem está por trás dos navegadores? Que informação é aquela? Né? E aí você vai Sim. descobrir que não é verdade absoluta. Como não existe uma língua absoluta, fala-se de língua Ah, franca, então o inglês, mas já foi o francês, já foi o sim. latim, já foi o Sim. grego. Né? O chinês está aí e tal, as pessoas acham que é muito difícil de aprender, uma língua realmente para nós muito difícil, mas a China é grande também. Né? Então, entender que quando você aprende o idioma, você vai além do o que você aprende, quem está ali. Você tem possibilidade de falar diretamente, ver o que aquela pessoa está dizendo e não pegar traduzido, que é uma outra coisa muito legal também, né? A gente está Ah, sempre, quando você vai ver o que acontece, assim, mesmo nas decisões políticas, nos movimentos, demorava-se muito para o movimento chegar aqui, né? Então, o sim. movimento Black Power Sim. chegou a dança na década de 80, porque lá fora foi 70, entendeu? Uhum. É, a geração dos anos 80, a gente, assim, na periferia, a gente dançava ainda soul, que já era quase Sim. velho lá fora. E os É. caras já estavam, É. né, filmes, né, demoravam a chegar Nossa. aqui, né, e filmes chegam, né, porque filmes, hoje, lançamento mundial, não, lançamento depois que chegava, né, mas mesmo um filme, alguém já falou aqui, quando um livro é traduzido, quando você pega uma tradução de um livro, ele já é velha, e ela já passou por um Sim. filtro, né, então se Sim, sim. você puder ter alguma coisa da sua área, no idioma alvo, né? Pelo menos no inglês, por isso não é à toa que as academias exigem que você saiba pelo menos o inglês instrumental, né? Para que você tenha um Sim. acesso muito mais original, né? Isso é muito legal, acho que a motivação é essa. Assim. Conhecer pessoas, ou são estas, né? Conhecer pessoas, interagir de uma forma autêntica, buscar novas visões, pensar fora da caixinha. Tem, tem muito argumento aí para poder utilizar. E eu acho interessante também porque essa questão do idioma, o que traz é um ambiente bem atípico, né, para a situação normal de alguém que mora numa cidade, que já tem o seu grupo de amigos, que já tem um lugar que frequenta, que já tem aquela, digamos, zona segura para estar socialmente. E aí você, de repente, você na sua cidade vai para um lugar que você não conhece ninguém e é toda aquela experiência, né, de você, caramba, que bacana estar em outro lugar que as pessoas são receptivas, são acolhedoras, conversam, eu quero voltar, mantive amizade com essa pessoa, com aquela, tal. Então, é uma coisa que muitas pessoas podem se sentir intimidadas no começo, né? Em situações sociais em geral, de você chegar num lugar que você não conhece ninguém. A vantagem é essa do idioma, né? Que une muitas pessoas. Eu me lembro de um adolescente agora, no último iLínguas que nós tivemos, Uhum, e o tio dela me conhecia uhum, já há alguns anos, aí, minha sobrinha agora, adolescente, lembra dela? Eu me lembro e tal. Então, ela tá querendo fazer inglês, mas ela é muito tímida. Aí eu falei, pô, uhum. cara, vai lá e tal, eu apresento ela para a galera e tal. Ela chegou, daí a Uhum. pouco eu estava conversando com ele sozinho, e ela já estava, cara, que eu falei, caramba, entendeu? E era Porque tímido, né? E era tímido. assim, cara, eu tô isolado aqui, né? Então, é isso. Então, essa abertura, que estão todos querendo aprender, estão todos querendo trocar, as pessoas estão realmente abertas, isso é que é muito interessante, né? Que muitas Sim. vezes, nos outros grupos, como você falou, tem aquele grupo fechado de amigos. Você tem o seu amigo É, ali, você tem com ele. Ali não. só Estamos entra com todos. recomendação, né? Com indicados. É, Quem é essa pessoa? Não, amigo de um amigo. Ah, então pode. Não, não pode, não sei o quê.
casa, as pessoas vão abertas. Verdade? Eu acho que é muito meio nós brasileiros, assim, a gente é muito aberto. A gente primeiro confia para depois desconfiar, né? Assim, o mineiro também é muito O assim. pessoal é mais. Aqui o A pessoal gente, conversa. sinceramente, a gente vai lá, conversa e tal, e depois, esse cara aí, né, todos têm oportunidade. E aí Ah, e outro, né, talvez o grande conselho, assim, se tivesse que dar um conselho, é, cara, não se preocupe em errar, né? Não se uhum, preocupe em errar. Vai errar, você vai errar, e o erro faz parte. Né? Eu estava dizendo, tem um poliglota aqui que teve um workshop em Belo Horizonte, que é o Luca Lampariello, né? Que é um cara, uhum. assim, nomes, tá? Tem um momento que ele diz assim, olha, eu preciso cometer 200 idiomas por dia no idioma que eu estou aprendendo, né? Então você precisa cometer erros, né? E quando você está nos mesmos aplicativos, você erra muito. E é preciso errar. Copia aquele erro, anota, vai errar de novo, vai errar outras vezes. E é a É, forma que ele vai acumulando a informação, né? sim, Então, sim. assim, teste não é feio, não existe sotaque feio, existe, né? Não existe isso. Então, Na maneira da pessoa falar, né? Que às vezes o pessoal, você fala muito assim, muito assim, você é de tal lugar. Até em português, né? Você fala com sotaque do sul, fala com sotaque do sudeste, do nordeste. É engraçado isso aí. claro, é, Ô, Silvadino, para as pessoas que gostariam de ajudar o projeto, não sei se é através de doações ou recomendações, ou seja, quais são as formas que existem nesse momento para as pessoas que gostam, que participam, que já aproveitaram por anos ou estão começando a aproveitar agora, que poderia ajudar, dar aquele empurrão? Porque é um projeto é, longo, de muito, vai completar 10 anos. Então, são uhum. muitas pessoas participando, né, de forma voluntária ali, eu que participo, vou participar algumas vezes, vou embora e tal. O que é que cada pessoa poderia fazer assim para dar uma força nesse projeto do Clube Poliglota? E, você até me sugeriu, né, para a gente fazer criar uma possibilidade de criar um financiamento ou ajuda financeira, mas a gente se vira, assim, a gente tem as nossas despesas, não são muitas, né? A Uhum. adesivo de compra, tem um grupo, né? Esse grupo de organizadores, dos organizadores e tal, a gente rateia e aí a gente paga, Uhum. tem o Mirap, que nós pagávamos também, a gente dividia. Hoje a gente não está usando mais, por um tempo a gente usou a conta de Sim, um organizador, então estamos usando mais esse, esse, esse site, né, de divulgação. Mas eu acho que assim, a grande colaboração é nos ajudar a divulgar, né? E ok. também aparecer lá, e aí ser hostel, Boa. receber as pessoas, né? Fazer Ficar essa atento, né, ali também, eu acho. né? Fortalecer a corrente. Essa é a grande ajuda que nós precisamos no momento. Todos são Eu muito acho. bem-vindos. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho muito interessante isso aí de muitas pessoas aproveitarem a oportunidade e sempre lembrar, né, do Clube Poliglotas e recomendar para outras pessoas também. É por isso que eu falo, tipo, a ajuda pode vir de muitas formas, né? Já pode ser, sei lá, eu vou, por exemplo, fazer essa entrevista que eu estou fazendo contigo aqui, eu vou estar publicando também nas redes sociais. É uma forma que eu tenho de ajudar também a que o Clube Poliglota cresça, já que eu participei inúmeras vezes, né? Mínimo por aí umas 40 vezes que eu já participei desses. Não, umas 40 não, acho que umas 30 vezes eu acho que já participei. E, e é muito bacana, é muito interessante, e eu vejo que você tem essa paixão por isso que você faz, né? Então é admirável quando você conhece alguém que trabalha, faz algo que gosta, que realmente está colocando ali o coração naquilo e ajudando tantas pessoas que moram aqui ou estão de passagem por aqui, né? Pessoas que vêm turistar, estrangeiros ou brasileiros mesmo, turistando por aqui por Belo Horizonte. Tá lá no Mercado Novo, passa, conhece, conversa, boa, ganhei aqui um momento super bacana com essa galera e essas pessoas podem ajudar também o projeto continuar a crescer. Então, para finalizar aqui, Silvandino, só para agradecer sua presença aqui, né, sua participação, eu vou estar publicando aqui para a galera curtir todos esses comentários que você fez aí sobre a aprendizagem de idiomas, sobre a trajetória, né, do Clube Poliglota, que é impressionante. Eu acho muito interessante isso aí. E nada mais a agradecer, cara. Muito legal. A gente que agradece, e aí, só assim, né, para ilustrar um pouco mais, né, do que a gente tem, assim, a gente se orgulha de ter feito, né? Então, tem Uhum. um colega que é embaixador do Brasil na, num país da comunidade francesa, né, e tal. Ok.
que era do Poliglotas, temos um colega assim, que já fez intercâmbio, tem um menino agora que é o Etel, que era um dos organizadores, está na China, está Uau. fazendo, vai ficar lá 3 anos. Ele também, quando ele chegou, arranhava ali chinês e tal, eu também tentei aprender, só que é isso, ele tem mais talento que eu, aprendeu muito, fez o Ciência Sem Fronteira, esteve na China por 2 vezes já, e agora está lá num projeto novo. Tem colegas que viraram professores, pessoas que viraram professores de idioma, que viraram intérpretes, tradutores, né? Então, Caramba. não é um motivo, mas também nem diria que é por causa do poliglotas, mas que também serviu como mola, né, Com para muitos aí que certeza. chegaram. Isso deu a eles a possibilidade, criou também, muitas vezes facilitou nessa forma de corrente, de uma rede de solidariedade, de encontrar a pessoa certa, de manter-se no seu foco, né? Isso é extremamente motivador. Foi um prazer falar sobre isso. É sempre um prazer falar sobre aquilo que a gente gosta, né, Felipe? É Então, verdade, é verdade. Muito bacana. Bom demais, e parabéns Silvandino. também, que é muito importante, né? Divulgando português aí, ajudando as pessoas com o português. Top É, cara, eu demais. fico impressionado. A gente, fala assim, a gente que organiza essas atividades, né, não tem ideia, assim, da dimensão, do impacto que pode causar na vida das pessoas, né? Mas tem pessoas, imigrantes aqui no Brasil também aprendendo com os vídeos, pessoas na situação que você falou também de aprender muito com o Clube Poliglotas e estão por aí no mundo, sabe? E com certeza, nesse lugar do mundo que eles estão, quando alguém perguntar para eles, mas como é que você começou a aprender o idioma? Então, lá na minha cidade, tinha um grupo Ah, lá, tem ainda esse grupo, né, que eles se reúnem, não sei o quê, eu ia muito, não sei o que e tal, né? uma moça, assim, né? Eu sou anedote, gosto de uma história, né? Já deu Aham. para perceber. Para Malta, né? Para poder aprender inglês, assim. Aí chegou lá e ficou numa bolha de brasileiros. Aí a galera falou: pô, você mora Ah, onde? Ah, você mora em Belo Horizonte? Poxa vida, aonde? Aí eu trabalho aonde? Perto da Praça da Liberdade. Poxa, mas tem um grupo que encontra toda semana na sua cidade, ali, eu não perto sabia. do seu trabalho. E nós estávamos exatamente do lado do prédio onde ela trabalhava todos os dias. E aí ela, Nossa Senhora. então Mas acontece acontece. isso. É, Acontece de pessoas que moram na cidade não conhecem, eu simplesmente nunca pensaram em procurar na internet, né? Nem passou pela minha cabeça procurar um clube de poliglotas aqui na cidade. Será que tem? Antes de vir para é, cá, eu encontrei o perfil do Instagram, eu vou deixar aí, pessoal, toda na descrição aí os detalhes para entrar em contato também com o Silvandino, caso vocês queiram participar também das atividades, queiram ajudar também, né? Já como voluntários também, o que seja, fazer uma colaboração também, quem sabe, né? Pessoas que estão aqui em BH ou no Brasil também pode fazer uma colaboração bacana também com você. E é isso aí, cara. Eu fico impressionado porque antes de vir para cá eu procurei na internet, porque eu já sabia dessa questão de clubes de prática de idiomas, entendeu? Aí, não, vou ver se Belo Horizonte, poliglotas, prática de inglês, clubes de conversação em Belo Horizonte. Aí foi aparecendo, né, no Google ali e tal, tá, tá, tá. Me encontrei os perfis no Instagram também, fui seguindo e antes de vir para cá, pela primeira vez que eu não conhecia, né, quando eu cheguei aqui, eu já seguia o perfil, né, do English Meeting, já segui o perfil do Clube Poliglotas. Até mandou mensagem antes de vir pra cá, tipo, oh, é bom encontrar vocês aqui, tipo, eu vou estar em breve, eu espero estar com vocês, tá? E aqui estamos, né? legal. Interessante, cara. Só para lembrar, né, que nós É, temos já tivemos mais a ideia, isso também é uma coisa que as pessoas podem colaborar, né? Se elas quiserem, obviamente, puderem. Então, os encontros online. Atualmente nós temos a Amanda, né, que é responsável por 3 encontros. A Amanda, ok. ou seja, também é uma doação, né, de um Aham. professor, que é uma Sim, professora, sim, sim. ela ensina espanhol e inglês, e está aprendendo italiano. E aí está com uma sala com um encontro quinzenal de italiano na quarta-feira. Na quarta que não tem o italiano. Hoje tem italiano, mas hoje, dia 8, né? Falando Dia assim que ele 8. vai estar gravado, Sim. 8 de outubro, né? De 25. Nessa quarta-feira tem italiano. A Amanda vai doar 8h30 da noite, 1 hora do tempo dela para ensinar italiano. Na semana que vem, espanhol. Então ela alterna uma semana em Boa. espanhol, outra semana em inglês. Todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite também, ela, mais 1 hora ali, 1 hora com inglês. Né? Eu já falei aqui, já Bacana. citei antes, o meu encontro de inglês online, todos os domingos, às 3 horas. Então, são as outras oportunidades Oportunidade não pessoas que falta, né? estejam à vontade de falar conosco e de interagir com o grupo
Poliglota Belo Horizonte. E também tem Aí na descrição você pode deixar o nosso WhatsApp para as pessoas entrarem, a gente tem um grupo Isso, também. é. Sim, sim. Bom, Eu ia comentar justamente sobre isso, sobre o grupo, né, também que tem no WhatsApp, o canal também, o perfil no Instagram também, né? Eu vou deixar tudo aí na descrição, todos os detalhes, para facilitar o acesso a todo o conteúdo que vocês têm, as oportunidades para as pessoas participarem dessas atividades, que é uma maravilha. Segue lá o perfil lá do Clube Poliglotas, com certeza muitas oportunidades para praticar idiomas, tanto presencialmente, né, como online também. Beleza? valeu. Silvandino, valeu mesmo, um grande abraço e até os próximos encontros, né? Provavelmente a gente vai se encontrar sábado lá no, no Mercado Novo para trocar ideias. Um Valeu, forte abraço. abraço. Bom demais, gostei de trocar ideias com o Silvandino. Sempre que eu participo dos encontros de poliglotas, a gente conversa, um cara super agradável para conversar, muita experiência e me impressiona muitíssimo o fato de ele ter aprendido outros idiomas com as ferramentas disponíveis na época, né? Que ele estava falando aí dos anos 80. Não tinha toda essa variedade de tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então, espero que vocês tenham curtido a entrevista. Tem mais detalhes aí na descrição do vídeo. E espero que vocês continuem avançando sempre com o objetivo de vocês de aprender idiomas em geral. E claro, não esqueçam, né? Não é porque não existe um clube de conversa na cidade de vocês que vocês não podem criar um. Já seja começando online, depois migrando para o presencial, ou mesmo focado no presencial. E não esqueça, aí na descrição tá todos os detalhes. Eu altamente recomendo que você siga o perfil lá do Clube Poliglotas para ficar ligado nas próximas atividades que tem, tanto online como presencial. E também na descrição do vídeo aí vai estar mais material de apoio para as pessoas que querem aprender idiomas em geral. Ou seja, eu ensino português para estrangeiros, sim, mas eu tenho muito conteúdo dando recomendações de como aprender idiomas em geral. Coisas que eu fiz, né, que eu apliquei aprendendo inglês, aprendendo espanhol, que tiveram um resultado bem significativo. Então, manda um abraço aí para vocês e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigadão por ficar até o final.